Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já quero deixar no coração de todos vocês que nós já estamos nos preparando para os cultos presenciais. É claro que nós vamos estar atentos a todas as determinações do governo, dos órgãos competentes, mas eu já quero deixar no coração de todos vocês que em breve nós voltaremos com as celebrações presenciais, tá bom? Esteja orando para que isso aconteça o quanto antes, porque a gente não aguenta mais, né? E eu creio que vocês também não. Irmãos, Deus colocou um tema no meu coração durante esta semana, que é o seguinte: por isso não desanimamos. Repita comigo: por isso não desanimamos. Não desanimamos. Eu vou pedir para a Ângela ler, ela vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4, são 2 capítulos que nós vamos ler hoje. Lá da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abra lá, por favor, a sua Bíblia, capítulo 3 e capítulo 4. Amém. Vamos ler então. A excelência do ministério da nova aliança. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, lendo esses dois capítulos, é claro que a gente poderia fazer inúmeras pregações com vários temas, mas o tema de hoje é este, irmãos. Por isso, não desanimamos. Hoje, muitos cristãos estão desanimados, principalmente devido a esta pandemia e a este isolamento social causados pelo coronavírus. No passado, e num passado, seja ele remoto ou recente, muitos cristãos também desanimaram, né? Devido a tribulações que assolaram as suas gerações. E não foi diferente, irmãos, na época do apóstolo Paulo, pois aquela geração de cristãos também sofreu, e muito, para manter firme até o fim o testemunho de Deus aqui no mundo. Jesus, antes de ir para a glória, ele disse o seguinte para seus discípulos. Está escrito lá em Atos 1:8, depois você confere lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, o poder que nós recebemos de Deus, este poder que vem sobre nós, o Espírito Santo, é para que eu e você sejamos testemunhas de Jesus neste mundo, na casa onde moramos, na rua onde moramos, no bairro onde moramos, na cidade onde moramos, no estado onde moramos, no país onde moramos e até aos confins da terra. Então, esse poder, irmãos, é para que Deus tenha aqui na terra um testemunho. Eu gostaria de enfatizar, de todos esses versículos que a Ângela leu, desses 2 capítulos, eu gostaria de enfatizar o versículo 16, 17 e 18. Eu vou ler de novo. Diz assim, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, o apóstolo Paulo, ele começou o versículo 16 com 2 palavrinhas, por isso. E quando aparece essa conjunção no início de uma frase, isso significa que o apóstolo Paulo ele vai começar a falar na sequência todas as implicações de tudo aquilo que ele falou anteriormente. Então, por isso, não desanimamos. Ele começa o versículo 16. Por isso, não desanimamos. Por isso, o quê? E é isso que nós vamos receber hoje da parte do Senhor. Por isso, não desanimamos é o tema da mensagem de hoje. E para esta mensagem, irmãos, eu quero pensar junto com vocês alguns dos porquês, Os cristãos não devem desanimar e nem desfalecer, Você está desanimado? Você está desfalecendo? Então vamos ouvir do Senhor alguns pontos, Alguns porquês, Porque não devemos, porque não desanimamos. O primeiro deles é o seguinte: por isso não desanimamos. Por quê? Porque recebemos de Deus, irmãos, um ministério. Eu e você recebemos de Deus um ministério. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Como está escrito, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo ele compara aqui a nova aliança com a velha aliança, onde a lei é a velha aliança e o evangelho da graça é a nova aliança. Então, irmãos, olha que interessante, se o ministério da morte, que foi gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, ele está falando da lei dos 10 mandamentos, que ele diz que é o ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, como não será de maior glória, irmãos, o ministério do Espírito? Esse ministério que nós recebemos do Senhor. Se o ministério da condenação, que é a lei, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, irmãos, que é o evangelho da graça. Então tudo isso, irmãos, está no capítulo 3, aquilo que a Ângela leu, toda essa verdade. Portanto, a lei, ela não resplandece diante da glória do evangelho da graça. Então a glória que a lei tinha, lá com Moisés, ela foi desvanecendo.
ela foi se perdendo, ela foi apagando, para que a glória do Evangelho, da graça do Senhor, se manifestasse. Embora, irmãos, a lei tenha passado, né? Mas tudo que está escrito na lei, como o próprio apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 15:4, ele diz que na lei, a lei foi escrita para o nosso ensino, é que ela foi escrita, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, o fim da lei realmente é Cristo. Mas quando nós lemos a lei, tudo que está escrito lá na Velha Aliança, nós aprendemos muitas coisas, irmãos, né? Muitas coisas a respeito do nosso Deus, a respeito de nós mesmos, né? A respeito uns dos outros, né? Então, a glória do Evangelho, ela está acima, né, da glória que havia na lei. Se a lei que desvanecia, irmãos, teve sua glória, né, como está escrito, muito mais glória tem o Evangelho da graça, que é permanente. Então, a glória do Evangelho da graça não desvanece como a glória da lei, e sim é permanente. Na nova aliança, irmãos, nos é dada a graça de contemplarmos a glória do Senhor, sabe? O versículo 18 do capítulo 3 diz assim, ó, e todos nós, eu e você, todos nós, com o rosto desvendado, porque nós não precisamos, irmãos, de colocar nada no rosto. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos, como por espelho, a glória do nosso Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando nós olhamos para o Senhor da glória e o contemplamos em adoração, o Espírito do Senhor opera em nós, irmãos, não de maneira instantânea, mas de glória em glória, o maravilhoso milagre. E é maravilhoso mesmo, irmãos, o maravilhoso milagre de nos conformar cada vez mais com Cristo. Então, este é o eterno propósito de Deus. Formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Né? Por isso, irmãos, nós não podemos desanimar, porque nós recebemos do Senhor esse ministério. Nós somos ministros de uma nova aliança, somos ministro do ministério do Espírito, somos ministros da justiça, somos ministros do Evangelho da graça de Deus. E foi o próprio Deus, irmãos, em sua misericórdia, que nos deu este ministério. Por isso, nós não desanimamos, não desfalecemos e prosseguimos firmes e confiantes, porque recebemos do Senhor um ministério. Porque sabemos, irmãos, que a glória do Evangelho da graça que nós pregamos nunca acabará como o da lei acabou. Amém, irmãos? Então, este é o primeiro porquê. A gente não deve desanimar. Cadê o segundo? Agora, o segundo porquê. Por que não podemos desanimar? Porque temos um tesouro. Né? Temos um tesouro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós, cristãos, somos comparados a frágeis vasos de barro, que se quebram, irmãos, com muita facilidade. Mas todo vaso, irmãos, tem uma finalidade e uma função. E a nossa
é de ser, sabe o que, irmãos? Vaso para a honra. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Amém. A nossa finalidade como vasos na casa do Senhor é ser um vaso para a honra, santificado e útil para o nosso possuidor, que é o nosso Senhor, irmãos. E nós sempre temos que estar preparados para toda boa obra. Amém? Então, embora frágeis, né? Porque nós somos frágeis, carregamos dentro de nós, irmãos, um tesouro inestimável. Não tem como colocar preço no tesouro que está em nós, né? E que tesouro é este? É o Evangelho da graça. O Evangelho da graça é esse tesouro que está dentro de nós. Então, valioso não é o vaso. Valioso, o tesouro valioso é o que está dentro do vaso. Importante, irmãos, não somos nós, mas a obra de Deus é que é importante. A glória, irmãos, não está em nós que pregamos. A glória está na mensagem que nós pregamos, que é o Evangelho da graça de Deus. Aleluias. Então, valioso não somos nós, frágeis vasos de barro, mas o tesouro que está dentro de nós, que é o Evangelho da graça de Deus. Então, irmãos, a que conclusão nós chegamos? Que sabe aquele culto que é dedicado à personalidade? Porque muitas pessoas não cultuam a Deus, e sim a homens e a mulheres, e a instituições. Então, este culto à personalidade, diante desta verdade aqui que nós estamos compartilhando, é uma enorme tolice, irmãos. Tolo é aquele que presta culto a homens e a mulheres, a seres, a instituições. Né? Por isso, irmãos, nós não desanimamos, nem desfalecemos, prosseguimos firmes e confiantes na presença do Senhor, porque nós temos plena convicção de que carregamos em nós um tesouro inestimável, que é o Evangelho da graça do Senhor, que nós devemos anunciá-lo todos os dias das nossas vidas, não só onde moramos, onde residimos, no trabalho, na escola, mas até os confins da terra. Então, este é o segundo porquê não desanimamos. E aí, você está desanimado? Está desfalecendo? Então presta atenção em tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós cremos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O terceiro porquê não desanimamos é porque o poder de Deus nos sustenta, irmãos. É o poder do nosso Deus que nos sustenta de pé. Porque nós somos frágeis. Nós não temos força, irmãos. Nós não temos poder nenhum. Todo o poder pertence a Deus. Então, de um lado estamos nós, frágeis vasos de barro, né? E do outro lado está Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, a vida cristã não é um mar de rosas. Não é suave e tranquila, como muitos pensam. Antes, a vida cristã é uma batalha espiritual diária e constante, sabe? Essa batalha só vai terminar, irmãos, o dia que nós estivermos lá na glória com o Senhor. Porque em tudo
E é em tudo mesmo, irmãos, em tudo, como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Jesus, em tudo somos atribulados. Como o apóstolo escreveu na segunda carta aos Coríntios, que nós lemos juntos. Em tudo nós somos atribulados. Atribulado quer dizer afligido, pressionado, oprimido. Então, em tudo, irmãos, nós somos atribulados, afligidos, pressionados, oprimidos. Porém, não angustiados. Não angustiados. Então, a tribulação, irmãos, ela é externa, mas a angústia, ela é interna. Então, nós temos muitas atribulações na área externa da nossa vida, mas nós não somos angustiados aqui dentro. Por quê, irmãos? Porque Deus é que nos sustenta. Em tudo somos, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Olha, irmãos, a gente, diante de toda esta situação que estamos vivendo e outras que já vivemos, nós ficamos perplexos diante de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Perplexos, porém não desanimados. Aleluias. Sabe o que quer dizer não desanimado? É não desesperados. E hoje, irmãos, infelizmente, há muitos cristãos que estão desesperados, estão desanimados por conta de toda esta situação. Mas creia, quem nos sustenta, irmãos, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Diz também que nós somos perseguidos, porém não desamparados. Sabe? Se você está sendo perseguido porque você fez alguma coisa errada, você não está sofrendo por Jesus e nem pelo Evangelho. Porque essa perseguição aqui, irmãos, é por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Então, somos perseguidos, porém não desamparados. E quando o apóstolo Paulo usa essa palavra desamparados, irmãos, ele está querendo dizer o seguinte, que nós somos perseguidos, mas Deus não nos abandonou. Ele nunca, irmãos, ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Diz também que nós somos abatidos, porém não destruídos. Quando eu estava escrevendo essa parte aqui, me veio algo. Você já viu, assim, em algum filme, aqueles filmes de guerra, que o avião, tá vindo, o avião do inimigo, aí ele vem e dispara lá várias rajadas de metralhadora e abate o avião. E o avião cai. Irmãos, quando o apóstolo Paulo usou essa palavra, abatidos, porém não destruídos, irmãos, muitas vezes a gente cai. Muitas vezes nós somos derrubados até de forma violenta por amor de Jesus e do Evangelho da Graça, esse ministério que nós recebemos. Mas, irmãos, nós podemos até ser abatidos de forma violenta, devido a tantas situações, por causa de Jesus e do Evangelho da Graça. Mas nós não estamos destruídos. A nossa vida não acabou e nós não estamos mortos. Porque lá, na nossa condição de abatimento, Deus vai lá e nos levanta, e nos ergue, e nos fortalece ainda mais, irmãos, para continuarmos a nossa jornada. Por isso, irmãos, não desanimamos, não desfalecemos, e prosseguimos firmes e confiantes. Pois temos plena convicção. Você tem que ter plena convicção, eu e você, nós temos plena convicção de que é o poder de Deus que nos sustenta,
para cumprirmos o ministério que Ele mesmo nos confiou, que é o ministério da graça, o ministério do Espírito. Né? Amém, irmãos? Amém. Agora vamos para o quarto porquê. Por que não desanimamos? Porque nos identificamos com Cristo na sua morte. É o que está escrito nesses versículos que a Ângela leu. Porque nos identificamos com Cristo na sua morte. Irmãos, levamos sempre, como o apóstolo Paulo escreveu, no nosso corpo o morrer de Jesus, né? Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Essas coisas, de repente, é até difícil de entender, irmãos, mas ser sempre entregue à morte por causa de Jesus não é sinônimo de derrota, irmãos, mas de vitória. Aleluia. Sim, irmãos, nós morremos para o pecado, morremos para nós mesmos e morremos para o mundo. É verdade, irmãos, que nós morremos todos os dias por meio de atribulações que passamos, perplexidades, perseguições e abatimentos, como o apóstolo Paulo escreveu. Eu estou usando as mesmas palavras que ele usou. Nós morremos, irmãos, todos os dias por meio de atribulações que passamos, perplexidades, perseguições e abatimentos. Mas pessoas, irmãos, estão sendo alcançadas com a graça de Deus. Pessoas estão sendo salvas, porque nós estamos passando todas essas dificuldades, sabe? Mas nós não desanimamos, porque pessoas estão sendo alcançadas com a salvação. Então, ao servirmos ao Senhor, ao servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, a morte, como Paulo escreve, opera em nós, né? Mas naqueles que ouvem a nossa pregação, a vida. Olha que bênção. Então, por isso, não desanimamos, não desfaleçamos e prosseguimos firmes e confiantes. Porque essa palavra é difícil, porque nos identificamos com Cristo na sua morte, como está escrito na segunda carta aos Coríntios. Amém, irmãos? Porque ninguém quer morrer, né, irmãos? Todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ir para a glória, todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Mas nós que somos cristãos, irmãos, que vivemos a vida cristã, nós morremos todos os dias, porque carregamos em nós o morrer de Cristo. O morrer de Cristo. Cristo morreu, irmãos, para salvar a humanidade. E nós morremos todos os dias a morte de Cristo para que pessoas sejam alcançadas com a salvação. Glória a Deus. O quinto porquê, irmãos, por que não desanimamos, é porque temos uma fé vitoriosa. Então, o fundamento da nossa fé, irmãos, está em Deus e na sua palavra. Onde fundamentamos a nossa fé? A nossa fé, ela não está alicerçada em homens, sejam do presente e do passado. A nossa fé não está alicerçada em instituições, sabe? A nossa fé está alicerçada em Deus e na sua palavra. Aleluia. Está firmado, irmãos, na nossa inabalável esperança da nossa ressurreição, como está escrito no texto que lemos, né? Então nós temos esta fé vitoriosa, irmãos.
esta fé inabalável. Por isso que nossa disposição de viver uma vida na presença de Deus, porque nós temos esta fé vitoriosa. Nossa disposição de viver uma vida crucificada, de suportar sofrimentos e perigos, né, deve-se à nossa fé. Por que o apóstolo Paulo e todos os apóstolos, né, por que eles suportavam sofrimentos e perigos e viviam uma vida, irmãos, crucificada? Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham fé, uma fé inabalável em Deus e na sua palavra. E também, irmãos, uma inabalável esperança da ressurreição. Eles sabiam que, assim como Deus ressuscitou Jesus, eles também seriam ressuscitados com Jesus. Por isso, irmãos, nós não devemos desanimar, não. Sabe? E tudo que fazemos somente para a glória de Deus. Sabe? Nada, irmãos, é para a nossa glória. Tudo é para a glória de Deus. Por isso que não desanimamos, sabe? Porque temos uma fé, né, vitoriosa, uma fé inabalável. Aleluia. O sexto porquê? Falta só o sexto e o sétimo, tá bom? O sexto. Por que não desanimamos? Porque o nosso espírito se renova a cada dia e há um eterno peso de glória que nos espera. Irmãos, penso que nenhum de nós, pelo menos até hoje, já sofreu o que os primeiros apóstolos de Jesus sofreram. Se você ler as cartas de Paulo, uma parte do livro de Atos, também lá depois do capítulo 9, você vai ver como o apóstolo Paulo sofreu, como os apóstolos sofreram. Então eu particularmente penso, né, que nenhum de nós até hoje sofreu o que eles sofreram, por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Sabe, eu creio que a gente fica até meio constrangido, né, quando a gente reclama, né, da pandemia, do isolamento social, né, diante de tudo que esses homens sofreram por amor de Cristo e do Evangelho. E eu também penso, irmãos, que nenhum de nós classificou de leve e momentânea as tribulações pelas quais nós já passamos na vida. Porque eu já passei muitas tribulações, vocês também, nós aqui de casa, vocês daí. Nós passamos por muitas dificuldades, por muitas tribulações. Mas será que em algum momento a gente classificou essas tribulações de leve e momentâneas, como o apóstolo Paulo classificava tudo que ele sofreu de leve e momentânea? O que geralmente a gente faz, irmãos, quando passamos por tribulações, mesmo aquelas pequenas? Para nós, elas são pesadas, amargas e cruéis. E parece que não tem fim, irmãos. Não é verdade? Parece que não tem fim. Então, para muitos, esta pandemia, este isolamento social e tudo que está acontecendo no mundo hoje, toda a tribulação que esse momento está produzindo,
para muitos cristãos está sendo uma coisa pesada, amarga e cruel. E parece que não vai acabar. Né? Quando que nós começamos a não ter mais corpo? Em março, né? Então olha quantos meses, irmãos. Então para muitos cristãos, tudo isso está sendo pesado, amargo, cruel. E parece que não vai acabar. Mas para o apóstolo Paulo, irmãos, tudo que ele sofria por amor de Jesus, o Evangelho, para ele era leve e momentâneo. Por que ele classificou assim? Porque quando ele comparou com o peso da glória que estava esperando ele, então tudo isso, irmãos, é leve e momentâneo, é passageiro, sabe? Então, quando nós nos atentamos para as nossas tribulações, por tudo aquilo que passamos, por causa de Jesus e do Evangelho, irmãos, isso precisa ficar bem claro, irmãos. Porque muita gente está sofrendo, não é por Jesus e por causa do Evangelho, não. Hoje muitas pessoas estão sofrendo por causa dos seus pecados. Sabe? Muitas pessoas estão sofrendo consequências dos seus erros, dos seus pecados. Eu estou falando, irmãos, o Espírito Santo está falando conosco de sofrimentos, de tribulações, sabe? Que vêm por amar Jesus e amar o Evangelho e fazer a obra de Deus. Né? Então, irmãos, se nós atentarmos para as tribulações que nós passamos por causa de Jesus e do Evangelho, né? E a gente ter essa convicção de que elas estão produzindo, né, para nós um eterno peso de glória, né, que nos espera na glória, então nós também podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, né, afirmou, né, elas realmente são leves e momentâneas, sabe? São leves e momentâneas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Por isso não desanimamos, irmãos, né? Porque o nosso homem interior se renova de dia em dia, né? E há um peso de glória, irmãos, que nos espera. Aleluias. Então, não desanimamos. O último porquê, é claro, irmãos, que há muitos outros motivos, né? Mas o Senhor colocou esses no meu coração para compartilhar com vocês nesta mensagem. Então, por que não desanimar? Por isso não desanimamos. Por quê? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos. No contexto, irmãos, os versículos que a Ângela deu, atentar-se para as coisas que se veem é atentar-se para as dificuldades. Você está olhando pela fé para Jesus ou você está se atentando para as dificuldades, as provações, as tribulações e os sofrimentos pelos quais você está passando por Jesus e pelo Evangelho? Para que você está tentando? Para Jesus? Né? Porque Jesus, irmãos, é invisível. Deus é invisível. Mas a Bíblia diz que Ele é invisível, mas é real. Então nós temos que nos atentar, irmãos, para as coisas que se não veem, mas que são reais. Que é o reino de Deus, é Deus, Jesus, o Espírito Santo. Né? E não nos atentarmos para as coisas que a gente vê, que são as nossas dificuldades, nossas provações, nossos sofrimentos, tudo que nós passamos por Jesus e pelo Evangelho da Graça. Então, atentar-se para as coisas
que se não veem, é atentássemos para aquilo que realmente é importante. Pois estas coisas que não se veem, porém reais, elas são eternas. E as coisas que a gente vê, elas são passageiras. Você vai ver, toda essa tribulação que nós estamos passando, daqui a pouco vai acabar. Irmãos, vai acabar a pandemia, vai acabar o isolamento social. Mas sabe o que vai acontecer depois? Vai vir outra coisa. Porque é isso que acontece, irmãos, o mundo é assim. Na época do apóstolo Paulo, a geração dele, eles sofreram muitas coisas. E todos, seres humanos, em todas as épocas, em todas as eras, em todas as gerações, passaram por tribulações. Então vem a tribulação, daqui a pouco há um alívio, daqui a pouco vem uma outra tribulação, aí essa tribulação passa porque ela é passageira, ela é momentânea, daqui a pouco vem outra coisa. E é assim, irmãos, que Deus vai nos moldando, é assim que Deus vai nos fortalecendo. É claro, se nós permanecermos firmes nas tribulações. Porque tem gente que qualquer ventinho, irmãos, já não vai na igreja, já não participa das células, já não participa das lives que são feitas aos domingos, né, esta celebração, né, ao Senhor. Então, de repente, qualquer coisinha a pessoa já desanima. Irmãos, e cristão, embora sofra, né, por causa de Jesus e do Evangelho, não desanima. Por isso não desanimamos. Não desfalecemos e prosseguimos firmes e confiantes. Pois pela fé estamos convictos de que a nossa pátria, irmãos, é lá no céu. Sabe? O Senhor nos deu esta casa, glória a Deus e aleluia. O Senhor deu aí a sua residência, onde você mora. O Senhor nos dá todas as coisas. Nós nascemos aqui no Brasil, outros nasceram em outros países, mas a nossa pátria, nós que somos cristãos, a nossa pátria, irmãos, é no céu, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. É lá, irmãos, o nosso lugar. Então, como vimos, cada um de nós, irmãos, tem motivos de sobra. Eu dei 7, mas é claro que existe muito mais. Cada um de nós tem motivos de sobra para jamais desanimar, nem desfalecer, e nem de deixar de prosseguir firme e confiante a jornada com Cristo e com os irmãos. Porque, amados, a nossa jornada como cristão aqui na Terra não é só com Cristo. É com Cristo e com os meus irmãos. Por isso que nós fazemos parte de um corpo. Então jamais se isole. Jamais sirva a Deus sozinho aí na sua casa. Isso não é igreja. Igreja é um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, a minha jornada aqui na Terra é com Cristo e com cada um de vocês e com todos os meus irmãos em Cristo que vivem hoje em toda a face da Terra. A nossa jornada, irmãos, ela é coletiva. Eu não posso e nem consigo fazer a obra do Senhor sozinho e ninguém consegue. Porque nós fomos mergulhados, nós fomos batizados em um corpo, que é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor. Então nós não caminhamos sozinhos. Nós somos um corpo, é o corpo de Cristo que caminha sobre a face da terra fazendo a obra do Senhor, cumprindo esse ministério que pela misericórdia de Deus nós recebemos. Aleluias. Portanto, irmãos, corramos juntos, com perseverança. Agora eu vou ler Hebreus 12,
versículo 1 e 2. Então, por isso, não desanimamos. Portanto, corramos juntos com perseverança, irmãos. Sabe o que é perseverança? Perseverança, irmãos, é uma postura que vai até o fim. Porque a perseverança ela não para no meio do caminho, ela não para a 1 metro do propósito, do alvo. A perseverança, ela vai até o fim, até cumprir o propósito de Deus. Portanto, irmãos, corramos juntos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, isso quer dizer, da honra, da desonra extrema, da infâmia, da calúnia, da difamação. Irmãos, Jesus não se preocupou de ser desonrado, de ser difamado, caluniado. Ele não se preocupou com isso, irmãos, sabe? E ele está sentado à destra do trono de Deus. Então, amados, com perseverança, vamos correr juntos a carreira que nos está proposta. E jamais desanimemos. Pelo menos por esses 7 porquês aqui que o Senhor tratou no nosso coração esta noite. Então, assim como o apóstolo Paulo disse, antes de sua partida para a pátria celestial, antes do apóstolo Paulo partir, para a pátria celestial, a nossa pátria celestial, ele disse algo tremendo, irmãos, e que a gente também possa dizer, antes da nossa partida para a pátria celestial, porque o crente não morre. O crente passa da morte para a vida. Então, nós que somos crentes em Jesus, nós não morremos, nós passamos da morte para a vida. A gente está aqui neste mundo e daqui a um tempo, não sabemos quando, vamos partir deste mundo para a nossa pátria celestial, porque lá é o nosso lugar. E antes do apóstolo Paulo partir, ele disse o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, irmãos, é assim que nós temos que viver. Temos que combater o bom combate, sabe? Porque pregar o Evangelho, viver pela graça de Deus, sabe? É combater o bom combate. É completar a carreira, irmãos. Ir até o fim, perseverando e guardar a fé. A fé no nosso Deus. A fé na sua palavra. E claro, a nossa maior esperança, irmãos, como igreja, é a volta de Jesus. Nós amamos tanto Jesus que queremos que Ele volte o quanto antes. Então, Maranata, vem Jesus. Amém, amados? Esta foi a palavra, que o Senhor colocou no meu coração para ministrar pelo Espírito no teu coração. Então, receba aí esta mensagem e a partir de hoje, pense em tudo que o Senhor tratou com você, sabe? Não desanime não desfaleça, sabe? Medite nesses pontos que o Espírito Santo vai te fortalecer ainda mais, sabe? Nós somos servos do Senhor, filhos de Deus, sabe? E Ele tem algo tremendo a fazer na nossa geração, com a minha vida, com a tua vida, com a sua igreja, com o nosso ministério. Amém? Eu quero agora orar por vocês. Para que o Senhor, irmãos, nos ajude
porque sem Ele nada podemos fazer. Se você puder aí na sua casa fechar os seus olhos, vamos fazer isso agora. Papai querido, Papai amado, como é bom, Senhor, estarmos reunidos para Te contemplar, Senhor, para Te adorar na beleza da santidade. Como é bom, Senhor, estarmos diante de Ti para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, os Teus conselhos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra hoje foi aberta e o Teu Espírito Santo falou de maneira gloriosa aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos do Senhor. E, Senhor, nós queremos confessar diante de Ti, Senhor, que realmente, Senhor, houve momentos que desanimamos, Senhor, desfalecemos, fraquejamos. E por todos eles, Papai, nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que nós desanimamos na nossa jornada contigo e com os nossos irmãos aqui na terra. Senhor, nada justifica, Senhor, o nosso desânimo. Quando nós olhamos para a cruz e quando nós vemos o Senhor ali pregado, crucificado, levando sobre si todos os nossos pecados, oh, Senhor, não há justificativa para o nosso desânimo. Mas, Senhor, as tribulações pelas quais passamos, elas são sim, Papai. Elas são duras, elas são reais. Mas que o Senhor nos ajude a não olharmos para elas, para nenhuma delas. Que os nossos olhos, Papai, estejam fitos em Ti, Senhor. Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos estar com o nosso olhar atento, não aquilo que vemos, Pai, mas naquilo que não vemos. Porque o que não vemos é que é real, Senhor, e que é eterno. Que é o próprio Deus, Jesus Cristo, a glória do Senhor. Oh, Pai, nós queremos Te agradecer por esta palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações durante a semana. Que possamos, Senhor, ter muitas coisas para compartilhar com os nossos irmãos nas células. Porque, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor realmente sabe e conhece a nossa condição, a nossa estrutura. E eu creio que hoje, Pai, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. E cremos, Pai, que daqui para frente teremos outra postura, Senhor. Pois sabemos, Pai, em quem temos crido. E sabemos que é poderoso. Sabemos, Pai, que a nossa pátria não está aqui. Sabemos que carregamos em nós um tesouro inestimável. Sabemos que recebemos do Senhor um ministério glorioso, Senhor. Sabemos, Pai, que vivemos não por aquilo que vemos, mas pela fé no Filho de Deus. Então, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que veio para nos fortalecer, para nos animar ainda mais, Senhor. E, Pai, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção alcance todos os meus irmãos e todos aqueles, Pai, que estão ouvindo esta live, seja ao vivo, seja em um outro momento, Pai, que todos possam ser alcançados com a Tua bênção, com a Tua graça, com a Tua provisão. Que a Tua paz e o Teu amor, que excedem todo entendimento humano, possa invadir o lar de todos os meus irmãos, Papai, de todos os ouvintes, Pai. Ordena mesmo a Tua bênção no lar de todos eles, Papai. E guarda-os neste tempo tão difícil, Pai, como o Senhor guardou os Teus filhos lá no passado. Faz o mesmo hoje, Senhor, com a Tua igreja, pois nós dependemos totalmente do Senhor.
Muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, embora virtualmente, Senhor. E aproveitamos esta oportunidade, Senhor, para te pedir que o Senhor nos ajude, Pai, ao quanto antes voltarmos, Pai, ali para o prédio que o Senhor nos deu, para congregarmos. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, de terminar aquela reforma e deixar tudo em ordem, Senhor, para que possamos voltar com as celebrações presenciais. Pois o que nós mais queremos, Pai, é estar na Tua presença, junto com os nossos irmãos. Por isso, Senhor, nós oramos, agradecidos, te pedindo todas essas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador eterno. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém será, irmãos. Deus está do nosso lado.